Debate entre os principais candidatos à Prefeitura de Taubaté. Iniciamos o segundo bloco, onde candidato pergunta para candidato. A ordem para as perguntas foi montada depois de um sorteio prévio. Lembrando que cada candidato pode perguntar e responder uma vez neste bloco. Quem começa é a candidata Lorene, do Cidadania. Para quem vai a pergunta, candidata? Boa noite, vai para o candidato Eduardo. Por favor, eu peço que os dois se posicionem aos púlpitos aqui do lado esquerdo, candidato Eduardo, candidata Lorene, para que a gente inicie os ralis de perguntas. Assim, 30 segundos para a candidata Lorene. Boa noite. Para executar o meu plano de governo, eu preciso do servidor público motivado para atender bem a população. Eduardo, nos últimos 8 anos do governo que você participa, nós vemos o não pagamento do reajuste salarial do servidor, da Previdência e o pior, nós vimos a secretária de Finanças receber na frente de todas as pessoas a licença-prêmio. Se você fosse o prefeito, diante desse desvio ético, o que você teria feito? 1 minuto e 15 segundos, candidato. Nosso governo, o servidor público foi o nosso principal parceiro. Nós, quando assumimos a prefeitura, os servidores da prefeitura eram renegados a uma condição humilhante. A Polícia Federal, ela ia nos departamentos, fechava e trancava os funcionários para investigá-los, porque tinham pessoas lá dentro, trazidas pelo governo anterior, que denegriam a imagem dos nossos servidores. O que nós fizemos? Nós devolvemos aos servidores da prefeitura o protagonismo. Na Secretaria de Governo, por exemplo, todos os servidores foram de carreiras, os principais cargos de diretoria, de gerência, de chefia de divisão, departamento de compras, por exemplo, que é o mais importante da prefeitura, na minha opinião, que faz todas as compras, todos os funcionários de carreira. Nós não tivemos um problema. Nós temos 70% dos cargos ocupados por servidores públicos de carreira do município. Nós valorizamos os servidores. O servidor da prefeitura, no meu governo, vai ter 90% dos cargos comissionados vão ser ocupados pelos servidores de carreira. Você, servidor, vai me ajudar a fazer a gestão nos próximos 4 anos. 45 segundos para a réplica. Candidato, é uma pena que você não tenha respondido a minha pergunta do que teria feito com o caso da secretária de Finanças, que passou na frente de 1.000 trabalhadores na hora de receber o dinheiro da licença-prêmio. Então eu vou responder. Demissão. No meu governo, não vai acontecer injustiça, jeitinhos, favorecimentos e coisas desse tipo que coloca o servidor público, infelizmente, numa condição de desmotivação, por consequência, atendendo mal toda a população. No meu plano de governo, que por sinal é o único que tem preço e prazo de execução para cada ação, a gente tem previsto fazer o reajuste salarial anual devidamente, todo ano, incluir o auxílio alimentação e eu vou pagar a licença-prêmio dos mais de 2.500 servidores da Prefeitura de Taubaté que aguardam na lista de espera. Tempo esgotado, 30 segundos para a tréplica, candidato. Houve uma denúncia ao Ministério Público sobre o caso da secretária, que é uma servidora de carreira exemplar, diga-se de passagem. E o Ministério Público arquivou. Então não houve nenhum crime. A servidora é uma servidora que tem serviços prestados ao município de Taubaté. Ela se propôs a devolver e voltou para a fila. 10 segundos. Então, esse caso não serve de parâmetro para o que nós vamos fazer nos próximos anos com os servidores da prefeitura. Ok, candidatos, obrigado pela participação. Peço que retornem aos seus lugares com o uso da máscara, por favor. Agora quem pergunta pela ordem é Chico Ering, do PSC. Para quem vai a pergunta, candidato? José Saldi. José Saldi, por favor, os candidatos agora aos púlpitos aqui ao meu lado direito, por favor, que estão higienizados, enquanto uma nossa equipe vai higienizar os púlpitos do lado esquerdo. Os 2 púlpitos aqui, vocês podem se posicionar e se posicionando, a gente dá sequência ao debate. O candidato Chico Ering tem 30 segundos para a pergunta ao candidato Saldi. José Saldi, boa noite. A pergunta vai, nesse momento que nós estamos passando, todo o comércio, todo o problema que nós estamos econômico. Então eu pergunto para você, o que você traz para nós de geração de empregos após a pandemia? 1 minuto e 15 segundos, candidato. Boa noite a todos, é um prazer estar por aqui. Lembramos que nós temos um programa Cidade Forte, Emprego Forte, e com isso nós precisamos abaixar o ISS para os serviços e trabalhar as taxas de iluminação
para o comércio e para a indústria. Assim, colocar mais gente no sistema e colocar mais gente trabalhando. Essa é a contrapartida. Aí nós vamos ter uma cidade realmente pensante e gerando dinheiro. Nós lembramos sempre da inclusão social. E essas pessoas que serão contratadas serão, excepcionalmente, os idosos, os deficientes, os jovens de primeiro emprego, e é isso que é importante. Vocês são os principais. Você, mulher que é difícil de achar emprego, é aí. Nós lembramos também das cooperativas. Nós vamos trabalhar bastante as cooperativas e trabalhar bastante organizando 2 cooperativas, pelo menos, uma na Água Quente e o outro no Parque Aeroporto, para que nós consigamos andar. Tempo esgotado, candidato. 45 melhor. segundos para a réplica. Saldi, você tocou aí num assunto que realmente é uma verdade. Esse governo aprovou a contribuição de iluminação pública em 2014, já fazem 6 anos que está aí, e não presta conta disso. O comércio está penalizado, a pessoa física está penalizada com 10% do gasto de energia, o comércio com 15%, o industrial, a indústria com 20%. 10 segundos. Então, realmente, eu concordo com a sua réplica, porque nós temos que valorizar tempo esgotado, candidato. 30 segundos para a tréplica do Saldi. Interessante nós deixarmos o dinheiro na cidade. Para isso, nós temos que criar o cartão cesta básica e o cartão material escolar, também para ser utilizado aqui na cidade. Nós não podemos pensar outra coisa. Olha, nas cooperativas, lembre-se daquele caminhão que vai com aço, ferro, para outra cidade e volta para Uzi Minas como chapa. Nós precisamos ter uma fundição aqui. Nós precisamos criar e gerar emprego. É isso que nós vamos fazer. Ok, tempo esgotado. Obrigado. Os candidatos podem retornar aos seus lugares com as máscaras, por favor. A sequência do debate é com o professor Ronaldo. Para quem vai a pergunta, professor? Candidata Lorene. Candidata Lorene, por favor. Eu peço que vocês se posicionem ao meu lado esquerdo. Os púlpitos foram higienizados. Lembrando que os candidatos, ao chegar ao púlpito, podem tirar a máscara para participar. Agora, pela sequência, então, o professor Ronaldo tem 30 segundos para a pergunta. Candidata Lorene, você fez uma fala inicial aqui em relação aos funcionários públicos municipais, que são a alma da administração, e não é como a novelinha que o Eduardo fala, que eles são bem tratados. Mas, por outro lado, a senhora também, o seu partido, a Fundação Lima, Tabata Amaral, vocês apoiaram a reforma trabalhista e a reforma da Previdência que penaliza os trabalhadores. Então, eu quero saber, né, a senhora vai cuidar dos trabalhadores ou vai fazer reforma da Previdência também municipal para penalizá-los e ainda... Tempo esgotado, 1 minuto e 15 para a candidata. Obrigada pela pergunta, professor. A gente tem liberdade no meu partido, então aproveito para dizer para vocês, taubatianos e taubatianas, que o Cidadania, o meu partido, é o único partido hoje que atualizou a sua carta partidária e lá dá autonomia e liberdade de atuação para todos os seus políticos. Inclusive, é o primeiro que escreveu com todas as letras na carta partidária, defendendo as candidaturas independentes, que são candidaturas sem partido, né? Porque o voto das pessoas normalmente é no candidato, no indivíduo, na pessoa. Agora, dizendo sobre a nossa proposta, eu tenho falado todo o tempo de que, para mim, o servidor público é determinante. Eu quero um serviço público de qualidade, que ele aconteça bem, atenda as pessoas, até porque eu sou usuária do serviço público. Eu ando pelas ruas da cidade, uso o SUS e eu sei que uma condição de trabalho adequada é necessária para que a gente atenda, por consequência, a população de forma correta, boa, feliz e honesta, como tem que ser. A gente vai garantir o reajuste, como eu coloquei, nós vamos fazer o plano de carreira de uma vez por todas, que é uma promessa do governo atual e que não foi cumprida, porque há 8 anos se debate, se colocou várias vezes na Câmara para discutir e não foi aprovado até hoje. Eu vou aprovar o plano de carreira. Agora a réplica do professor Ronaldo. Eu aproveito até para me solidarizar com as 160 famílias de vítimas da Covid em Taubaté. Então, o resultado da Covid, né, de má gestão dessa administração, e também o funcionário, né, da educação, da saúde, da assistência social, que ele não consegue prestar serviço de qualidade. Então, taubatiano e taubatiana, você sabe, você está assistindo a novelinha na televisão,
né? São pelo menos 3 candidatos que querem terceirizar a saúde, terceirizar a educação, transferindo dinheiro público para clínicas particulares. Eu vou fazer concurso público. Concurso público é da estabilidade. Porque os funcionários hoje, eles são assediados, são sacrificados e penalizados. E por isso não prestam serviço de qualidade. Então, quer dizer, precisamos de conselho tutelar, precisamos de creche para as nossas crianças. Esgotado, candidato, 30 segundos para a tréplica. Você tem toda a razão de que o servidor público hoje, nós recebemos grandes números de denúncias de assédio moral. Isso tem que acabar. Tem que ser o fim da era de um tipo de governo que não gosta de funcionário, que não gosta de servidor público. E para isso, a gente precisa ter o plano de carreira com regras claras, com processos de evolução na carreira, com a previsão salarial justa. E eu vou fazer concursos públicos, principalmente para a educação, e vamos sim gerar emprego e renda, contratando algumas soluções do setor privado, como é o caso para zerar a fila de espera na saúde. Candidatos, muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares, por favor, com o uso da máscara. Agora o candidato que pergunta é Fabiano Vanoni. Para quem vai a pergunta? Salvador. Do candidato Salvador Courier, eu peço que vocês agora ocupem os púlpitos aqui ao lado direito, que estão higienizados, por favor. De acordo com as regras sanitárias que cumprimos, podem tirar as máscaras. 30 segundos para a pergunta, candidato Vanoni. Salvador, estamos vivendo um período de muitas agressões às mulheres, uma falta de respeito tremenda. Tivemos essa semana um caso, o estupro culposo, E eu quero saber quais as suas propostas para proteção às mulheres, prevenção e participação delas. 1 minuto e 15 segundos, candidato. Muito obrigado, Vanoni, pela pergunta. De fato, esse caso da Mariana Ferrer é assustador. O criminoso tem que pagar pelo crime, a lei prevê isso. Eu pretendo criar uma Secretaria Especial da Mulher junto ao meu gabinete, pretendo criar o Conselho contra a Violência da Mulher e pretendo criar uma unidade feminina na GCM para poder cuidar da prevenção da mulher vítima de violência. E, ao mesmo tempo, pretendo organizar os acordos, os convênios com Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, para que nós possamos, da parte da Prefeitura, oferecer todo o apoio possível para que nós possamos proteger a mulher e evitar que nós tenhamos a violência contra a mulher como nós temos em Taubaté, como nós temos hoje no Brasil. 45 segundos para a réplica, candidato. Comigo, as mulheres terão proteção e prevenção. Eu vou criar a Patrulha da Mulher, uma viatura exclusiva para a mulher, caracterizada, andando por toda a cidade, com todas as mulheres que estão passando por uma situação difícil identificadas. Nós teremos o aplicativo junto ao COI, o Taubaté Segura, onde terá um botão de emergência para a mulher no celular. Qualquer problema, ela aciona o botão, automaticamente o celular avisa a localização e essa patrulha vai identificá-la, vai encontrá-la. Isso é simples, é fácil de fazer. É a mesma tecnologia utilizada no seu celular. Isso é empreendedorismo aplicado na prática. É assim que nós vamos fazer. 30 segundos para a tréplica, candidato. Bom, eu ouvi aqui candidatos falando a respeito da situação dos funcionários públicos. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que se há alguém que tem autoridade em Taubaté em falar em defesa e proteção e respeito ao funcionário e à mulher, fui eu. Do mesmo modo com que eu fiz reforma administrativa e que beneficiei todos os funcionários, farei novamente no meu governo e do mesmo modo que cumpri aquilo que prometi enquanto benefício ao servidor, eu farei em relação à proteção das mulheres contra as vítimas, contra a violência contra as mulheres. Ok, candidatos, obrigado pela participação. Podem retornar aos seus lugares. Agora quem pergunta é o professor Fernando Borges. Para quem vai a pergunta, professor? Ronaldo Santos. Obrigado. Professor Ronaldo, por favor, à esquerda aqui, por favor, professor. Esquerda. Agora os púlpitos à esquerda. Vocês podem se posicionar. Os púlpitos foram higienizados. A gente vai higienizar os púlpitos agora ao nosso lado direito. 30 segundos para perguntas. Se quiserem tirar as máscaras, professor Fernando Borges. Boa noite a todos, né? Queria cumprimentar, né, a Band e o professor que está aqui do lado. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre a política de assistência social do município. Falasse sobre a política para criança e adolescente, falasse sobre a política para idosos, falasse sobre o orçamento para assistência social do município e o orçamento principalmente para os projetos de criança e adolescente. 1 minuto e 15 segundos, professor. Muito bem, professor Fernando. Olha, novamente, a novelinha que passa no programa eleitoral parece que Taubaté é a Alice no País das Maravilhas. Nós precisamos de mais um conselho tutelar, porque infelizmente essa gestão aí que o Eduardo quer fazer esse continuismo, ficou 8 anos e nós não temos conselho tutelar suficiente para atender nossas crianças. Os CRAS
que são para cuidar da assistência social, a primeiro atendimento, temos apenas 5. E eu vou aumentar para 10. Vamos implantar uma renda municipal de cidadania. Porque nessa pandemia não adianta fazer com que os pais de família fiquem em casa, né, porque precisam de trabalho, precisam alimentar a sua família. Então, assistência social é algo sério. Tá? E, inclusive, também falta de funcionário que está, né, de certa forma, improvisado numa outra área. Então, assistência social, temos que rever a questão do idoso, né, criar mais 2 centros de atendimento ao idoso, porque nós temos um hoje, um outro que foi inaugurado, mas não atende a demanda da nossa realidade, da nossa cidade. Então, a assistência social, né, também a questão do funcionário, como a gente já falou, precisam estar preparados para atender a demanda da nossa população. 45 segundos para a réplica do professor Fernando. Bom, a política assistencial do município, ela é um tanto quanto precária, né? Para começar, da indicação de uma secretária que não é uma assistente social, então não conhece do assunto. Então, nós queremos dizer que nós vamos implementar um serviço público de larga permanência para atender os idosos. Nós temos um problema muito grave com o Lar São Francisco dos Idosos hoje em dia. Então, nós vamos implementar um serviço para atender 100 idosos e vamos também fortalecer esse atendimento hoje existente no Lar São Francisco dos Idosos. Nós vamos também contribuir para o Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente para financiar projetos ligados às entidades sociais. Tempo esgotado, candidato. 30 segundos para a tréplica. Professor Fernando, eu sou professor lá do Santo Paulo Souza, lá da Escola Gentil do Camargo, e a gente percebe a realidade da população de Taubaté. Né? Não dá para a gente continuar, né, nessa mesma toada, nessa mesma contação de história, né, porque parece história de pescador. Né? Ficar 8 anos prometendo, né, várias obras não foram feitas na cidade. Tá? Então, a assistência social, de fato, é prioridade, sim, porque também é política de prevenção. Prevenção à violência contra a população LGBT, violência contra a mulher, contra os idosos. Candidato, muito obrigado. Obrigado aos candidatos pela participação. Podem retornar aos seus lugares. Candidato Eduardo, do PSDB, para quem vai a pergunta? Fabiano Vanoni? Fabiano Vanoni, sim, pode responder. Peço que os candidatos venham aos púlpitos do meu lado direito para a sequência. E chegando aos púlpitos, podem tirar as máscaras para fazer as perguntas. Candidato Eduardo tem 30 segundos para fazer a pergunta a partir de agora. Candidato Fabiano, quando nós assumimos a gestão em Taubaté, Taubaté estava entre as 10 cidades mais violentas do estado de São Paulo. Hoje nós temos orgulho de estar entre as 5 mais seguras. Eu gostaria de saber das suas propostas para a segurança em Taubaté. 1 minuto e 15 segundos, candidato. Candidato, eu acredito que você está desatualizado. Recentemente, uma matéria no jornal O Vale coloca Taubaté como a 11ª cidade mais violenta, com mais crimes, homicídios, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, eu acredito que você esteja desatualizado. É preciso conhecer a cidade para governar. É isso que eu falo para vocês. Isso que eu falo sobre empreendedorismo. É preciso saber o que está acontecendo. O candidato demonstrou uma falta de conhecimento com a cidade e isso causa sérios problemas para você que está em casa. Quando o gestor não conhece, é você que paga a conta. Quando o gestor faz errado, você paga a conta. Assim também é nos empréstimos. Quando o gestor não sabe do que está falando, a cidade paga caro. Isso vai acabar comigo. Nós vamos tratar Taubaté com transparência. Quando se tem transparência, todo mundo tem acesso às informações. Quando a informação fica guardada às 7 chaves, ninguém sabe o que está acontecendo. Aí acontece isso. Nem mesmo o gestor sabe qual é a realidade da cidade. Essa é uma falha grave que a população precisa resolver nas urnas. Eu peço para que você me dê a chance de resolver esse problema. Eu vou comandar Taubaté com força. 45 segundos para a réplica, candidato. Os dados que o Vale publicou são dados que ele busca na Secretaria de Segurança e não estão consolidados. Os dados que nós temos atualizados do mês passado incluem Taubaté entre as 10 cidades mais seguras do estado de São Paulo. O candidato que não tem informação, a proposta que ele apresentou agora há pouco, a questão da Patrulha Maria da Penha, que já funciona em Taubaté, inclusive com um aplicativo onde tem o botão de pânico, já está funcionando. Você aí, mulher que está desprotegida, pode acessar e tem a patrulha. A patrulha está funcionando. Então, você tem essa segurança. 30 segundos para a tréplica, candidato. Bom, pesquisa, conheça,
olhe quem realmente está falando de verdade, olho do candidato, para você identificar o que é real. Procure no site do jornal O Vale, você vai identificar, vai encontrar a notícia. Sobre a patrulha da mulher, bom, acho que está faltando contar para toda a cidade, inclusive para as mulheres, inclusive para a Aline, por exemplo, que recebeu 78 facadas, porque não tinha o apoio da prefeitura. Acho que a gente tem que tornar tudo mais claro em Taubaté. Ok, candidatos, obrigado pela participação. Podem retornar aos seus lugares com o uso da máscara. Candidato Salvador Courier, para quem vai a pergunta? Chico e professor Fernando. Chico Eirinho. Chico Eirinho, por favor, se posicionem aqui aos púlpitos do lado esquerdo para a sequência do debate aqui na Band, conforme as regras. 30 segundos, candidato. Candidato Chico, quando eu fui prefeito, eu criei os 2 distritos industriais, a lei que permite a atração de indústrias, trouxe o shopping center, investi na agricultura, investi no turismo para que nós pudéssemos promover o crescimento do emprego e da riqueza da nossa cidade. Nós percebemos que há 8 anos a atual administração não faz absolutamente nada para gerar emprego. Inclusive tem um parque tecnológico que só tem mato. O que o senhor tem para dizer sobre isso? 1 minuto e 15 segundos, candidato. Não é só mato, Salvador, tem também a entrada, de entrada, a recepção de entrada, só isso, o portal. E no meu governo eu vou transformar Taubaté num centro turístico, um polo turístico, gerando emprego e renda, trazendo de volta, vou desapropriar o Onsen Termas, tenho o mapa das águas termais, nós vamos trazer para cá esse polo turístico gerando emprego e renda. A cidade de Olímpia, por exemplo, hoje, ela gera um parque temático que tem a metade da nossa água do Onsen, Salvador, a metade da água e a metade da área, ela gera um polo só, o polo turístico da Termas do Laranjal, ele dá 2.600 empregos, Salvador, direto. 10 segundos. E realmente você tem razão, você deixou a coisa e nesses 8 anos nós só perdemos emprego. 45 segundos para a réplica, candidato. Muito obrigado, Chico. Eu concordo com você, o turismo de fato é uma área de extrema importância. Eu quero investir na esquina do Brasil para que nós possamos ter lá um grande centro de convenções, de exposições de hoteleiros e quero aproveitar a nossa riqueza cultural e a nossa riqueza natural para que nós possamos investir no turismo. Mas é necessário também atualizar a lei para a atração de indústrias, especialmente aquelas de alta tecnologia, que produzem produtos de alto valor agregado e que gerem grande quantidade de mão de obra e façamos investimentos também na modernização dos sistemas de serviço para que nós possamos gerar emprego. Eu quero organizar os pequenos comerciantes da nossa região em cooperativas de compra para que comprem mais baratos, vou reduzir os impostos e vou incentivar as compras locais para que nós possamos gerar riqueza na nossa cidade, gerar mais emprego e permitir que a cidade retome o desenvolvimento. Esgotado, 30 segundos para a tréplica, candidato Chico. Salvador, é isso mesmo. A gente tem levantamentos, quem está tocando a cidade de Taubaté hoje o pequeno, o microempresário, é verdade. E quem gera, a gente tem levantamentos e queremos fazer isso para o pequeno empresário, porque, por exemplo, é pizzaria que gera 18 empregos diretos, formal, fábrica de móveis planejado que gera 46 empregos diretos, e eles não têm nenhum apoio, não tiveram nenhum apoio nesses 8 anos. Candidato, muito obrigado aos candidatos pela participação, podem retornar aos lugares. Agora o candidato Saldi faz a pergunta ao candidato professor Fernando Borges, assim todos perguntam e respondem uma vez, conforme regra acordada anteriormente com as assessorias de todos os candidatos. Posicionados, candidato Saldi tem 30 segundos para a pergunta, podem tirar as máscaras, candidatos. Fernando Borges, infelizmente a pandemia veio atrapalhar o ano letivo. Nós temos aí que fazer 2 anos em 1. Qual é a estratégia que o senhor pretende para organizar essa educação? 1 minuto e 15 segundos, candidato. Bom, vamos lá. A educação de Taubaté, ela precisa primeiro resolver a fila de vagas de creche. Nos últimos dias agora, a atual gestão,
ela chamou todas as pessoas que estavam na fila como se creche, educação infantil pudesse ser à distância. Não pode. Né? Tem que construir mais creches, tem que investir na formação de professores, tem que aprovar o plano de carreira para os profissionais da educação, precisa garantir também a educação de jovens e adultos para o Fundamental Ciclo 2. Tem muito jovem que se perdeu no mundo do crime, que precisa voltar para a escola, não tem a educação de jovens e adultos na Prefeitura de Taubaté. Nós precisamos diminuir o número de alunos em sala de aula, precisamos investir no professor, precisamos contratar tecnologias para enfrentar um período como esse da pandemia. Nós estamos num período onde os professores estão tirando dinheiro do próprio bolso, né, tirando a internet do próprio bolso, os seus computadores, para poder atender um assédio da Prefeitura. A Prefeitura está ameaçando os profissionais da educação a usar dos seus recursos para suprir aquilo que ela não faz. Então, nós queremos fazer com que a Prefeitura ocupe seu espaço, né, de formação dos professores, de contratação de recursos tecnológicos. Tempo esgotado, candidato, 45 segundos para a réplica. Nós precisamos trabalhar com aulas online e a presencial. E também pegar a TV Câmara, que agora é TV aberta, e conseguir dar aula também pela televisão. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que, no meu tempo, pelo menos, nós temos que organizar o médico lá dentro da escola. No meu tempo tinha o psicólogo e tinha o médico. Nós temos que trabalhar o médico, o psicólogo, o nutricionista, a ação social lá dentro, para dar mais fundamentos ali de saúde para aquelas crianças. 30 segundos para a tréplica, candidato. Bom, nós não podemos conceber uma educação pública municipal sem o diálogo com a Universidade de Taubaté. Nós estamos propondo aqui a criação do PIBID municipal e do FIES municipal, para financiar, inclusive, a possibilidade desse jovem estudar, desse jovem contribuir na rede, no sistema municipal de ensino. Eu acho que chegou a hora de valorizar a Universidade de Taubaté da forma como ela deve ser valorizada. Ok. Candidatos, muito obrigado pela participação. Podem retornar aos seus lugares. A gente agradece para a sequência do debate. Tá aí, todos os candidatos participaram. É hora do intervalo comercial aqui no debate com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Continue conosco, nós voltamos em instantes. Eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.